Vim falar sobre o Corinthians aí, sobre o Wesley, né? Que o Corinthians teve essa venda do Wesley por 20 milhões de dólares para o Al Nassr, que já está bloqueada na justiça, né? Na segunda-feira, o Corinthians entrou com um pedido para a justiça para que fosse liberada, ela já estava bloqueada, a justiça rejeitou por um processo do André Cury, empresário aí, que tem uma dívida com o Corinthians, que acho que chega hoje, só nos processos abertos por ele, a 35 milhões. E aí a justiça vetou e disse que essa venda do Wesley está bloqueada, né? Não é que o Corinthians não pode vendê-lo, né? Mas o Corinthians tem que direcionar parte desse valor para uma conta judicial. O Corinthians tinha pedido para a justiça para que o presidente Augusto recebesse esse valor e a justiça rejeitou. Inclusive a CBF já foi avisada, né? A CBF mandou uma notificação à justiça dizendo que o Corinthians já foi proibido de desvincular os seus atletas, né? Até que a comprovação do pagamento do crédito seja comprovada, né? Não é só o Wesley que está bloqueado, tem outros também. Tem o Yuri Alberto, o Pedro Raul, o Biro, o Giovani. E a CBF avisou que o clube que pedir para que solicitasse a transferência para a CBF já vai ser avisado da penhora e que tem que depositar em juízo esses valores. Então o Corinthians tem essa série de problemas com o Cury aí, e essa venda com o Wesley, pelo menos o que o Corinthians receberia fica comprometida não é só nesse processo que ele tem essa penhora, ele tem 3 processos diferentes o Cury, então o Corinthians tem esses problemas aí que podem atrapalhar um pouco essa venda. E aí o Corinthians pode recorrer desse bloqueio ainda, Diego? O Corinthians já recorreu. Nesse processo em si é um processo de 14 milhões, está chegando a 15 milhões aí com os juros, né? O Corinthians recorreu na segunda-feira e a justiça rejeitou, né? Esse processo de 15 milhões é por agenciamentos do Cury aí com Ederson, Otero, Casares e o goleiro Iago. E o André Cury, no mesmo dia que o Corinthians tentou recorrer, o André Cury já respondeu por meio da defesa dele, que é da Adriana Cury, que é a irmã dele, a advogada dele. E porque o Corinthians disse assim, mas você não pode bloquear isso porque ia atrapalhar o direito dos atletas se transferirem, né? E o Cury disse que o Corinthians tem que pagar essa dívida. E a justiça respondeu já dizendo que não é porque os atletas vão ser vendidos que o Corinthians não vai, então, pagar os seus credores. Então, teve esse bloqueio. O Cury tem 5 processos, ele está com esse bloqueio em mais 2 processos do Corinthians, são 3 processos, então, que ele tem transferências de atletas bloqueadas. E é o que eu falei, não é que o Corinthians não pode vender os atletas, ele pode, mas ele vai sofrer esse bloqueio direto na venda, porque o clube que comprar vai ter que depositar direto na justiça, entendeu? E aí o Corinthians não vai receber nada, é isso? O Corinthians recebe, mas, por exemplo, são 20 milhões de dólares, eu não sei qual é o percentual desses 20 milhões que fica para o Corinthians. Desses 20 milhões de dólares, parte desse dinheiro vai ter que ser direcionado à justiça para pagar essa dívida com o Cury. Nos 5 processos, ele chega hoje a cerca de 35 milhões. Só que ele tem esse bloqueio e aí entre 20 e 25 milhões. Esse bloqueio em si, que a gente está falando que foi da segunda-feira, que foi publicado hoje no Diário Oficial, é um bloqueio de 15 milhões. Em outros processos, o Corinthians teve bloqueios na conta bancária, que uma de 9 milhões e uma de 5 milhões. Então, a justiça vai tentando receber esse dinheiro do Corinthians de várias formas. Quando ela não consegue, ela bloqueia a transferência de atletas. Peraí, vamos lá. Porque aí você não paga. Se você tem... O Corinthians recebe 20 milhões de dólares pelo Wesley. 20 Sim. milhões de dólares vezes 5, para fazer a conta grosso modo, são 100 milhões de reais. Se ele tem 15 milhões de reais bloqueados, o mais simples seria bloqueia 15 e o Corinthians recebe 85. Mas não é assim que funciona. A Adriana é minha amiga. A Adriana é minha amiga. Em 37 anos de carreira, eu tenho um processo, que foi o processo que a Adriana indicou ao André para fazer contra esse jornalista que vos fala. Mas a justiça deu ganho de causa a esse jornalista que vos fala naquela ocasião. Não tive contas bloqueadas, nem internet bloqueada. O dinheiro está todo fora do Brasil. Não tenho isso tudo. Ô, Diego, então, como PVC, é que é? Só respondendo ao PVC com base no que ele falou, no ofício que a CBF mandou à Justiça, ela diz assim, estou com ele aberto aqui, cumprimento respeitosamente a Justiça e a decisão vinculada ao processo, e a CBF informa que o Corinthians foi proibido de desvincular seus atletas até a comprovação do pagamento do crédito. Então, esses atletas estão bloqueados no sistema Gestão Web. Esses atletas seriam o Wesley, o Yuri Alberto, o Guilherme Biro, o Pedro Raul e o Giovani. Então ele fala assim que o clube que informar a CBF oportunamente, que solicitar o registro sobre essa transferência, a CBF vai avisar esse clube sobre a penhora desses valores. Então esses valores, que seria desses 100 milhões que você falou, 15 vão ser depositados em juízo
para que essa dívida seja paga, entendeu? Então o restante, do que sobrar das dívidas, vai para o Corinthians, acredito. Eu não sei, acho que não é 100% do dinheiro que vai para o Corinthians, né? Eu não sei o percentual exato, mas eu sei que parte dele já vai para pagar essa dívida com o Corinthians. O Wesley tem 70, o Corinthians tem 70 do Wesley. 70% de 100 milhões são 70 milhões, quer dizer, daria para pagar, digamos assim. Só colocar uma conta além do que o Diego está dizendo, que a informação que a gente deu ontem, né? O processo de impeachment que é pedido, o Augusto Melo disse ontem que não tem base, que não vai andar. Eu, no fundo, acho que vai passar pelo Conselho Deliberativo, mas não vai avançar na Assembleia Geral. Mas tem um processo de impeachment solicitado por 92 conselheiros independentes do Corinthians, chamados independentes do Corinthians, e com base em algumas questões. Uma das questões são os bloqueios. Os conselheiros se dizem incomodados com o soco que o Augusto Melo deu no vestiário do Mineirão, que vai mal contra a imagem do clube, contra os bloqueios, contra a administração das divisões de base, que eles julgam ser um escândalo, contra o processo do laranja da Vaidebet. Tudo isso está nesse bolo. Os bloqueios são parte da argumentação dos conselheiros chamados independentes para o pedido de impeachment do Augusto Melo. Mas, PVC, esses bloqueios não são de contratos feitos antes dessa gestão? Uma parte sim, uma parte não. Eles entendem que ter um presidente que não consegue desbloquear, solucionar o problema é parte da gestão do Augusto Melo. Agora, é evidente, estou aqui dizendo argumentação, porque, evidentemente, uma parte desses 92 conselheiros participou do grupo de apoio que votou no Augusto Melo na eleição de dezembro do ano passado. Estamos falando do presidente eleito há 9 meses. Há 9 meses. Diego, e tem mais alguma informação de bastidor desse processo de impeachment? Só dando um adendo aí, que a gente estava falando desse 70% do Corinthians aí que ficaria para o Corinthians, que o André falou. Esse bloqueio é de um processo de 15 milhões do Curi. Ele tem outros 4 processos contra o Corinthians que somam 35 milhões. E mais 2 ele tem bloqueios de vendas de jogadores. Então ele pode aí conseguir, talvez, um bloqueio de até 30 milhões nessa venda, por exemplo, entendeu? Em outros processos ele conseguiu o bloqueio das contas bancárias. Então esse bloqueio que nesse processo que a gente está falando é de 15, pode ser maior. Digamos aí que o Corinthians consiga nos 5 esse bloqueio. Então ele teria aí quase metade do que ele receberia bloqueado por essa dívida com o Curi. Cadê? Tinha aqui, ó, o Walter Vieira diz aqui, tem mais bloqueios que a seleção feminina de vôlei. Nossa, mas é impressionante, né? Quando a gente fala de Corinthians, a situação... Diga, Diego. Desculpa te interromper, tem outro bloqueio que era importante, que era o da KPMG, que era uma dívida também que foi deixada pela gestão anterior e que causou uma comoção muito grande, por ser a KPMG, ser uma auditoria, né? E o Corinthians fez um acordo na sexta para pagar essa dívida, disse que pagará em até 10 dias, que é de 1,5 milhão, mas também estava com as contas bloqueadas por essa dívida com a KPMG. Ficou um tempo com esse bloqueio e agora está tentando desfazê-lo com esse acordo que foi assinado na sexta. Travou o finalzinho, Diego. Você consegue repetir? Falei que o Corinthians tinha um bloqueio da KPMG, que ele fez um acordo para tentar desfazer esse bloqueio, que foi algo que gerou uma comoção muito grande por ser a KPMG, que tinha sido contratada nas gestões anteriores para fazer uma auditoria das contas, né? E até para livrar o clube de polêmicas aí na mídia, por qualquer que seja o motivo, e o Corinthians sofreu o bloqueio das contas com a KPMG. Então eles, na última sexta, fizeram um acordo aí, dizem que vão pagar em 10 dias, mas não são só os bloqueios do Curi, são vários bloqueios que o Corinthians vem sofrendo por vários processos judiciais. Nossa Senhora. Diego, obrigada pelas informações e a gente aguarda você quando tiver mais atualizações sobre esses bloqueios. Ô, Domi. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Não, só queria dar uma atualizada na questão do Arthur Cabral. Seguem as negociações da maneira em que o Corinthians e também o staff do jogador e o Benfica
estão esperando. Não há nada avançado por enquanto, não dá para dizer que está encaminhado ou que ou as negociações estão no estágio avançado, mas elas estão num estágio em que agradam o Corinthians, agradam o staff e também, obviamente, o Benfica, que é o principal de liberar esse empréstimo com essas metas e essa obrigação de compra. Então, assim, até o final da semana a gente vai ter certamente uma definição sobre essa questão do Arthur Cabral, mas por enquanto, hoje, quarta-feira, meio-dia, a coisa está caminhando bem dentro do esperado e segue um otimismo do Corinthians porque foca todas as forças nesse fechamento de janela para trazer o Arthur Cabral. Perfeito, André Hernan. Muito obrigada pelas informações, pelos bastidores. PVC, mais um programa para nossa conta. Amanhã a gente volta às 11 horas da manhã ao vivo. Obrigada a você que acompanhou a gente, que deixou mensagem. Muito legal aqui. Eu sempre fico lendo vocês. Mesmo quando eu não leio ao vivo, estou de olho. Então fica aqui meu agradecimento. A gente vai encerrar o de primeira com um vídeo muito bonito que o Nacional acabou de postar em homenagem ao Esquerdo. Mais uma vez, deixando aqui todos os nossos sentimentos à família do jogador. Estoy muy contento y espero estar a la altura del club, que yo voy a dejar todo para poder hacerlo. Tengo una alegría enorme. Trabajé para que este momento llegara, lo deseé. Lo digo siempre que puedo, recalco eso, que teníamos una familia. Yo siempre les dije que me moría por estar dentro de la cancha y abrazarme cuando hagan un gol, que yo lo veía esa unión siempre de la tribuna y nada, me moría de ganas solamente por estar y festejar un gol con ellos. Wow.